Já estamos no ar na segunda parte. Bom, já estamos no ar na segunda parte, que é a altura de sugerir a Vossas Excelências que comecem a colocar as vossas questões. Já temos aqui uma série delas. E também temos aqui um pedido de Jorge, aqui uma pessoa que parece que gosta muito de ti e que me está aqui a dizer para eu te dar mais tempo e para eu dar menos opinião minha e moderar. João, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Isto não é um programa de televisão. Está bem? Eu não sou apenas moderador. Eu dou a minha opinião. É nisto que isto se distingue de um programa de televisão. Eu agradeço a sugestão de deixar o Jorge falar mais. Eu deixo o Jorge falar mais. Mas eu não estou aqui para deixar de dar a minha opinião. Está bem? Obrigado. Jorge, vamos lá. Não, o que eu estava a referir tem a ver com a questão de termos tido a intervenção da Troika e este volume de Sim. Por detrás das decisões do governo de José Sócrates tiveram um conjunto de políticas públicas que levaram a um endividamento que nós todos sabemos. É sobre isso que nós devemos debruçar, porque a questão da corrupção do sistema, a corrupção dos agentes políticos é um tema de justiça. Estamos de acordo. Mas nós temos que avaliar a justiça na política, ou seja, o que é que foi feito de errado naquele período. Ora, o que é que nós assistimos? Nós assistimos a uma discussão ideológica partidária assente nos que são os bons e os maus, como se houvesse Deus e o diabo que estivessem do lado, estivessem da esquerda ou da direita e vice-versa. Não é verdade. A natureza humana comporta-se da mesma forma, quer à esquerda, quer à direita. Mas Jorge, mas eu não estou preocupado com a esquerda e a direita. Não, mas é importante perceber... Estou preocupado com quem comete um crime e apaga. Não, mas é importante que as pessoas de esquerda percebam que a dimensão de um Estado e a capacidade que esse Estado tem de, no fundo, fazer distribuição de recursos, de fazer concessões, gera corrupção. Porque a sociedade quer ser corrompida, quer beneficiar do poder desse Estado. Não é a sociedade que quer ser corrompida. Haverá sempre uma fatia operadores que utilizam essa oportunidade. A gente percebeu. Joaquim, mas deixa-me pegar nesse ponto. A tentação está lá sempre. É na natureza humana. Certo. É. Bom, nós temos órgãos de fiscalização. Pelos vistos, eles não chegam. Não funcionaram. Temos uma arquitetura do regime. E é sobre isso que temos que falar. Mas já lá vou. Em princípio, os órgãos de fiscalização, que são aqueles vários que falámos há bocadinho na primeira parte, deveriam ser suficientes para atalhar estes problemas. Pelos vistos, não são. Não sei se é porque alguém que lá, o titular, que não é o mais adequado, porque é que é. Agora, diga-me uma coisa. A forma de evitar isto era criar menos espaço para haver concubinato entre os interesses privados e o Estado? Interromper. Então. A forma como a política faz pressão para a nomeação dos órgãos de regulação e de escrutínio. Sim. Por isso é que tu tens uma lei que diz que não podem mexer naqueles sistemas. Nós, como cidadãos, temos de estar atentos a isso. Porque é através disso, é através da tentativa da política, de alguma forma, de condicionar os órgãos de regulação. Por isso o que nós estamos a dizer, o que o Joaquim estava a tentar dizer, é que a arquitetura da sociedade é que foi montada para gerar este tipo de regime. Mas era aí que eu queria chegar. Então como é que isto se resolve, Joaquim? Então vamos às instituições, entidades de regulação. Não podem ser tirados. Mas o meu problema é como é que foram postos. Pois. É que a seleção. O governador do Banco de Portugal é nomeado por propostas da Assembleia da República, mas quem nomeia é o Presidente da República. A seleção é feita antes. E, por isso, é que a melhor maneira de regular é pela concorrência, pela competição. Mas como assim, Joaquim? Não pode haver dois bancos de Portugal. Não é isso. Mas pode haver entidades com o mesmo prestígio do Banco de Portugal que fiscalizem o Banco de Portugal. Por exemplo, os bancos centrais já foram privados. Não, por exemplo, é verdade. Hoje chama-se Banco Central Europeu. Sim. E isso é um descanso para... Claro. Calma. Porque para um nacionalista isto é um escândalo. Joaquim, porque o nacionalista estão em extinção, graças a Deus. Deus. Esse é o ponto importante, é que o nacionalista o que quer. Sabe quando é que eu fico mais sossegado em Portugal? Quando nós somos condicionados por uma lei que vem de fora. Ora, ver? Mas, que é bancos centrais europeus, que é finanças públicas. Mas isto dá-me garantia que estes meninos não andam aqui a decidir coisas em função da família A, da família B ou do amigalhaço C. Mas o que o nacionalista quer é a autonomia interna para decidir tudo o que tem a ver com o que se passa em Portugal. Ora,
A história de Portugal mostra que nós precisamos do exterior, não apenas para a expansão, Não tenho dúvida nenhuma. mas sobretudo para a fiscalização. Não tenho dúvida nenhuma. Então vamos a casos concretos. Espera aí, Jorge, espera aí. Deixa lá pegar nesta questão do Júpiter. Vamos a casos concretos. Imagina esta situação que nós temos. Onde é que está a fiscalização no exterior? Onde é que se nota? E como é que se manifesta? Nesta fase não existe. Isto é um domínio da justiça, Joaquim? Mas qual fiscalização que estás a referir? O Joaquim está a dizer, nós precisamos de ser fiscalizados do exterior. Eu estou inteiramente de acordo com O que eu estava-me a referir era ao crescimento da dívida anormal que gerou a possibilidade de pessoas que querem corromper o regime do ponto de vista económico e político utilizarem isso, porque se aquilo tivesse parado nos 60% é completamente diferente de parar nos 120%. Não tem nada a ver. Mas, Jorge, mas a verdade é que existe uma norma que diz que a dívida tem que estar como teto nos 60%, mas ela continua a crescer. Continua, e é sobre isso que nós nos devíamos debruçar. Então, mas qual é a vossa proposta? Espera, Camilo, calma. As 4.000 páginas da acusação nunca teriam sido escritas sem a cooperação externa. Como assim? Porque se não viessem as informações de fora, nós ainda hoje... está bem pelo facto dos offshores já não serem os offshores. A Suíça tem sido obrigada a mandar informação. Portanto, nós precisamos desse tipo de informação, desse tipo de vigilância. E quanto mais se souber que essa vigilância existe, mais cautela há nos que instalam o dispositivo de captura. Mas eu queria ajudar o Camilo, só quero te ajudar aqui num aspecto importante, que é, nós temos que também reconhecer a sociedade portuguesa. Nós não podemos fazer afirmações desenquadradas do país que somos. É óbvio que o escrutínio externo em Portugal é muito mais interessante para a sociedade, porque o escrutínio interno tem dificuldade em vingar porque nós somos uma sociedade pequena, uma sociedade de rede. Nem mais. O António Moura, olá António, bolas para as elites portuguesas, venham as elites internacionais. Pronto, o que nós estamos a dizer é que a sociedade portuguesa é uma sociedade pequena, uma sociedade de redes de interesses. E é difícil penetrar nessas redes de interesses. E, portanto, quando nós estamos a falar no escrutínio, essa é a parte relevante da sociedade. Eu, quando digo escrutínio, é todos aqueles que estão a escrutinar o exercício do poder. E, portanto, é muito mais interessante, por vezes, o externo, a tua versão, dizer, eu prefiro que alguém me ponha ordem em casa, porque tu percebes que, através das redes internas, é difícil. Sim, porque eu percebo que o governador do Banco Central Europeu nunca vai ter medo do Ricardo Salgado. Mas então a discussão da sociedade deve ser qual é a arquitetura do sistema político que deve ser desenhada para que isso não volte a acontecer. Do sistema político? Só com claro. E agora, sobre isso, vamos voltar à sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa é uma sociedade patrimonialista. Isso quer dizer o quê? Nunca foi sociedade feudal, era uma sociedade senhorial e patrimonialista no sentido em que eram os centros patrimoniais que funcionavam como reguladores nas regiões e na capital. Quando há as nacionalizações, os centros patrimoniais foram destruídos. E é isso que precisamos de perguntar. O que é que ganharam os revolucionários das nacionalizações com as nacionalizações? É muito simples. E o que ganharam foi destruíram os centros patrimoniais. Mas isso foi para quem pensa que a economia deve ser privada. Porque para eles, olha, o PCP toma decisões neste momento que influencia decisões do governo. O Bloco de Esquerda influenciou tudo quando apareceu no nosso orçamento. Está a ver porque é que para eles dá-lhe jeito. E por isso é que produziram casos como Sócrates ou o Orçamento de 2018. Então Qualquer um desses exemplos serve. Voltem a 74 e vejam o que fizeram. Portanto, criou-se aqui um campo de promiscuidade entre interesses privados e o Estado. É que o poder, já não havia interesses privados. Mas espera, é que o poder da sociedade, Camilo, é que o poder da sociedade está-se a deslocar para o Estado. A partir do momento em que as entidades privadas se sentem débeis, cada vez mais são dependentes das próprias políticas do Estado. E, portanto, esta promiscuidade só se agrava. Ou seja, nós não podemos... É por isso que os empresários gostam de andar de mão dada com o Estado. Como é evidente, estão a tratar da vida deles. Isso é uma outra coisa, se gostam... Como é que tu dizias nisso há bocado em off? Não interessa o empresário que estávamos a falar, como é que era?
nunca vais ver um empresário... Não, o que eu digo é assim, sobre os empresários nunca há conflitos de interesses, só há interesses. Pois, exatamente. Portanto, é óbvio. Exatamente. Mas para os empresários nunca isso. há conflitos de interesses. Há interesses, ponto É final. óbvio. Não interessa quem é que o serve, se é o Estado, se é outro qualquer, mas é interesses, É ponto interesses, final. claro. Camilo, vamos lá olhar outra vez para a situação atual. Sim. A propaganda do governo atual é que o crescimento é feito através do consumo e porque há devolução de rendimentos. Quem analisa diz, não, o crescimento é feito pelas exportações. Olhando para estas duas leituras, nós encontramos realidades completamente diferentes. Uma é uma realidade interna de distribuição entre nós, cada vez seremos mais pobres. A outra é trabalhar para o exterior, colocar os produtos no exterior, cada vez seremos mais ricos. Ora, este contraste deveria ser, para quem governa, a linha fundamental da sua propaganda e do seu discurso. Escolher o que é que de facto produz o crescimento. Mas, Joaquim, e mais do que a linha política, da classe política, devia ser uma coisa muito importante. Nós lembramos quem está a ver uma coisa crucial, que é assim, nós só enriquecemos nos últimos 40 anos porque, apesar de tudo, mantivemos aberto a porta ao exterior. Ou seja, nos momentos em que nós nos viramos mais para o exterior é quando ficamos mais ricos. Pronto, mas o grande... Ficamos com o mundo todo para A trabalhar. grande mistificação dos nacionalistas é pensarem que podem crescer e desenvolver-se olhando para dentro. Exatamente. Essa é que é a mistificação. E o outro aspecto que é importante referir é a concepção que o próprio Estado, quando digo Estado, digo o governo que ocupe a administração do Estado, Sim. quando ela própria quer escolher os vencedores na luta privada. Porque essa corrupção que existe sempre entre o privado e o público... Como se viu no caso da PT. Como se viu em todo o mundo. É sempre assim. O pick the winners. Escolher, quem deve escolher, quem ganha, é o mercado. Há um conjunto de pessoas que entendem que não é assim. Que é o próprio Estado, na sua ideia, enfim, magnânima, na sua ideia quase deificadora, deve escolher o vencedor. Corre mal. Corre mal. A escolha, porque a escolha não é pela competência. Escolheu mal. Do caso da PT. Não Estamos é só a falar. da PT, de todos os casos. Todos os casos. Bem, vamos aqui ver mais uns comentários. O Orlando Magalhães diz assim: estará aberta uma guerra entre empresas e esquerda? Ele deve estar a referir-se ao Orçamento de Estado, porque, como sabem, o Orçamento de Estado aumentou o imposto sobre as empresas via derrama. O que é que acha? Outra pergunta do Orlando: como se promove o crescimento empresarial com o aumento do imposto sobre o lucro das empresas? Estão a ver? É exatamente, é esta a questão. Não, mas repara, essas perguntas partem todas de um equívoco. Então. É que o orçamento é feito do fim para o princípio, isto é, começa por fazer a negociação. E na negociação é preciso ir aos impostos indiretos e ir aos impostos sobre o capital. O orçamento resulta disto. Mas não resulta de uma análise técnica. Deixa-me desmitificar. Essas leituras, quando se faz a leitura, se o orçamento é para as empresas ou para as pessoas e para as famílias, é a leitura, diria, mais simplista da coisa. Então. Porque é uma leitura que se quer fazer política. É um orçamento das famílias e é um orçamento de ataque às empresas. Mas quando as empresas são atacadas, o que é que elas fazem? Não aumentam os salários. Havendo mais impostos sobre lucros, como é natural, o que vai acontecer é que os aumentos salariais vão ser menores. Portanto, não há muita volta a dar ao assunto. O que nós estamos a fazer é uma mistificação, quer dizer, porque a riqueza é criada dentro da empresa, ela é criada e é redistribuída dentro da empresa. Cada vez que o Estado faz uma arbitragem sobre para onde vai um valor, quem tem mais poder é que vai decidir. Quer dizer, alguém terá a pensar que uma empresa, sendo mais tributada, que tem que remunerar o seu capital, que mesmo assim vai aumentar os salários para além da produtividade? Claro que não vai. Bom, tenho aqui uma pergunta. E esse é o efeito, Sim. isso é o efeito indireto. O efeito indireto que tem é que quem vai pagar uma parte do aumento do imposto das empresas vão ser os trabalhadores, porque vão ter menos salários, como é evidente. Tenho aqui uma pergunta que me chegou privado, que é assim: por causa desta questão fiscal,
O Joaquim e tu falam sempre na questão de virarmos para o mercado externo e olhar para o mundo como o nosso mercado. E a pessoa está aqui e diz assim, como é que as empresas conseguem virar-se para o mercado externo se o contrato que o Estado faz com elas está sempre a mudar? Está-se a referir aos impostos. Ou seja, tu estás a pedir investimentos, o Joaquim pede sempre, tu pedes sempre, eu peço sempre, mas a pessoa diz assim, então, mas como é que as empresas vão investir se nos contam uma história hoje, depois mudam outra amanhã? A resposta é declaração unilateral de independência, como a Catalunha queria fazer, que é arranjar sócios estrangeiros. Isto é, fazer parcerias com entidades externas que sirvam de proteção a tudo aquilo que de errado vai ser feito internamente. Mas a Siemens que está em Portugal vai levar com este aumento de imposto também. Camilo. Não é isso. Bom, onde é que, não interessa pôr nomes, mas onde é que muitas empresas pagam os seus impostos? Fora do país. Fora do país. Mas isso porquê? Porque o país as repele. Mas era isso que eu queria que o Joaquim dissesse. E o que é que o país ganhou com isso? O que é que o país ganhou com isso? Rigorosamente nada. Mas nós repara o que é fascinante ver é a maneira como discutimos estas coisas e que esquecemos às vezes as coisas mais essenciais e básicas. Então. A partir do momento em que se tem um Estado que oscila constantemente política pública, Sim. está a fazer o quê? Está a transmitir o risco para cima do país todo. Claro. Portanto, não há problema nenhum com isso. Somos nós, portugueses, que estamos a sofrer pelo facto do Estado não ser previsível. É claro, mas então a pessoa tem razão, porque até foi uma senhora que colocou a questão. Tem toda a razão. A Teresa tem razão. Então o que é que tem que se discutir? Tem que se discutir é que nós precisamos de um Estado que gere previsibilidade na sua atuação. Porque se não acontecer isso, o reflexo direto é que as empresas vão passar o risco para alguém. Sim. Para onde é que passaram as empresas o risco? Que aconteceu em Portugal? Para os bancos. E o risco dos bancos ficou com quem? Com o contribuinte. Com o contribuinte. Portanto, nós só no final pegar aqui. damos uma volta completa. Sim. E vamos pôr sempre o contribuinte a pagar as políticas públicas. É isto que denuncia os dispositivos de captura por corrupção ou por negociação política ou partidária. Porque os que fazem essas coisas acabam sempre no mesmo buraco. Sempre. Porque não é viável aquilo que inventaram. Joaquim, tenho aqui uma provocação final para vocês. Estamos já quase no final da segunda parte. Que tem aqui um espectador que diz assim, voltando à justiça, não é? O que é que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? Não, do ponto de vista jurídico, a partir de agora é patinar no pântano, ninguém de lá consegue sair, demora imensos anos, nunca mais se perceberá nada. Bom, agora, do ponto de vista político imediato, Sim. há um risco acrescido para a atual fórmula governamental, que é o da sua incongruência interna. Nestas últimas eleições autárquicas aconteceu uma coisa muito interessante. Houve movimentação do eleitorado, mas essa movimentação do eleitorado foi dentro dos respectivos blocos à direita e à esquerda. Uhum. Os independentes, Porto e foi Porto, Oeiras, sim, o camarada Porto e Oeiras, aproveitaram a zona indefinida que está no centro. Uhum. Ora, esta estanquicidade da direita e da esquerda mostra que o eleitorado está paralisado. Quando se mexe para o vizinho, não salta. Isto mostra uma sociedade com medo, uma sociedade que não tem orientação, não sabe por onde vai. Ora, este perigo é agora maior. Porquê? É agora maior porque quando se denunciam casos como o do ex-primeiro-ministro e se percebe como é que o dispositivo funcionava, verificamos que o mesmo dispositivo funcionou exatamente igual no Brasil e, portanto, as pessoas estão alerta para o que pode estar a acontecer. Quando um dia soubermos que afinal a TAP é uma empresa chinesa, nós vamos ficar muito surpreendidos. Mas é chinês. Não, mas só ficamos surpreendidos porque não estamos a querer ver.
que o acionista da JetBlue ou do Tudo americano foi feito, é chinês. como no caso de Sócrates, tudo foi feito à nossa frente. E nós deveríamos, neste debate sobre o que se passou naquele período, sobre o consulado do engenheiro José Sócrates, devíamos pensar não só esta questão das políticas públicas, dos efeitos das políticas privadas e da relação do poder político com a imprensa, porque a fragilização da comunicação social é das coisas mais graves que temos para uma sociedade no escrutínio. Isto toca-me. Eu vou guardar este tema da relação entre o Estado e a comunicação social para um outro programa. Com um aspecto muito, muito importante, que é o facto de nós, de vez em quando, eu começo a assistir que os jornalistas, em vez de fazerem jornalismo, começam a atacar-se órgãos de informação uns contra os outros. E eu, a pergunta que faço é, mas isso não faz sentido nenhum. Então significa o quê? Não tem que se atacar ninguém, quer dizer, o jornalista tem que fazer jornalismo, tem que dar opinião, mas não precisa de estar a querer interferir na linha editorial do outro. Essa interferência na linha editorial que eu assisto, pergunto assim, mas quais são os interesses do jornalismo como jornalismo, quer de esquerda, quer de direita, de interferir na linha editorial de um lado e do outro? Eu digo, bom, começo a ficar preocupado como cidadão, porque percebo, então eu vou ler o quê, de onde? Isso é a coisa também que nós deveríamos pensar um pouco. Sim, e isso é importante porque estes casos todos mediáticos que nós estamos a falar e que é gravíssimo do ponto de vista do cidadão, que é ter uma acusação sem se poder defender, isto é gravíssimo, em qualquer país civilizado isto é gravíssimo, porque no fundo portanto, o cidadão está completamente diminuído da sua capacidade de se defender e portanto geram-se depois as defesas que nós não percebemos qual é a origem. Se é de uma origem ideológica, se é uma origem de interesse, isso é a pior coisa que nos pode acontecer neste momento, quando estas defesas deviam ser feitas numa sala de tribunal. Sim, senhor. Mas antes da sala de tribunal, estamos mesmo no fim, tem que ser rápido. Estamos a assistir na América, nos Estados Unidos, Uma coisa parecida assim? a um processo de grande escala, mas que também nos deve oferecer ensinamentos importantes. Porque a manipulação da informação Está a ser brutal. com as tecnologias hoje disponíveis não é a mesma coisa de fazer paradas em Berlim com os discursos do Goebbels e do Hitler. Joaquim, mas isso o Joaquim não pode fazer nada, porque repare, eu estou aqui com um telemóvel a fazer o que se fazia há uns anos com começou a televisão. Não, mas pode estar atento a isso. Então, mas por isso é que nós fazemos estes programas, que é para as pessoas estarem informadas, não é? Por isso é que estamos a fazer Ou seja, nós não fazemos parte da pandilha das fake news, está a ver? Bem, foi o programa de hoje. Quero lhe agradecer duas coisas. Primeiro, foi um recorde de gente aqui a ver isto direto, em direto. E, por outro lado, pelos contributos. Vou-lhe deixar dois desafios. O primeiro é, diga-nos de tudo aquilo que foi dito aqui, o que é que você acha, qual é a sua opinião. E, em segundo, quando tiver questões ou dúvidas para colocar, coloque-as, porque nós, durante a semana, eu, o Jorge e o Joaquim, viramos aqui comentar isso e responder, no fim de contas, àquilo que você nos colocar. Bom, quanto a nós voltarmos a ver no fim de semana, eu vou fazer um deles ou neles, não vou dizer qual é que é o modelo neste momento, e se você é apreciador do comentário matinal, até segunda-feira às 8 da manhã. Só mais um pormenor. Esta semana eu cheguei aos 104 mil seguidores. Quero agradecer a quem tem a paciência de vir aqui diariamente, ver aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente grava. Bom, fico por aí e tenha um grande fim de semana. Muito obrigado.